A verdade é que o tempo não espera. Existe uma dor que muitos carregam sem colocar em palavras. A dor de imaginar-se envelhecendo sem nunca ter compreendido o que realmente dá sentido à vida. É o medo de chegar ao fim da estrada e perceber que a caminhada foi feita em passos apressados, sem olhar para a paisagem, sem saborear os instantes que realmente importavam. É a angústia de acumular anos, mas não memórias vivas, de colecionar tempo, mas não propósito. Ao mesmo tempo, dentro de cada coração pulsa um desejo oculto, quase secreto, de encontrar esse fio invisível que costura tudo, de descobrir o segredo espiritual que pode dar profundidade à vida, ainda enquanto o corpo tem forças, ainda enquanto o agora pode ser transformado. Esse desejo é como uma chama discreta que insiste em arder. Não aceitar que a vida seja apenas sobrevivência, mas buscar a plenitude que vem de entender por que estamos aqui. A ciência e a espiritualidade se encontram nesse ponto. Bruce Lipton nos mostra que envelhecer não é apenas uma questão biológica. O corpo não segue um destino fixo, ele responde ao ambiente que criamos dentro de nós. Crenças de medo, ressentimento e estresse aceleram o desgaste celular, enquanto percepções de amor, propósito e gratidão ativam processos de regeneração. Não é a idade em si que pesa, mas o que nutrimos na mente e no coração durante os anos. Greg Braden acrescenta uma dimensão ainda mais profunda. O tempo não é uma linha reta. Ele é ressonante. É como um eco que devolve aquilo que oferecemos. Cada escolha feita agora cria reflexos no futuro. A vida não entrega clareza automaticamente com a velhice. Ela apenas amplifica o que já carregamos. Se vivemos presos em padrões de vazio, a velhice mostrará apenas o reflexo disso. Mas se cultivamos consciência e presença, o futuro se tornará um espelho de plenitude. Envelhecer sem propósito é como percorrer uma estrada longa e chegar ao fim sem jamais ter notado a beleza que existia em cada curva. Mas envelhecer com consciência é caminhar sabendo que cada passo já foi habitado com presença. O tempo pode ser um ladrão quando passamos despercebidos, mas também pode ser um mestre quando aprendemos a ouvir o que ele tenta nos ensinar agora, antes que seja tarde. Acreditar que o segredo da vida será revelado automaticamente com a idade. Muitos acreditam que basta esperar o tempo passar para que as respostas cheguem, como se a vida fosse generosa em entregar sabedoria apenas pelo acúmulo de anos. Mas o tempo por si só não é mestre. Ele não ensina nada a quem não está disposto a aprender. Ele apenas repete. E se não houver consciência, o que se repete não é sabedoria, mas padrões, feridas e ilusões. A maturidade pode trazer rugas, mas não necessariamente clareza. Pode trazer silêncios, mas não necessariamente entendimento. Muitos chegam à velhice carregando apenas os mesmos medos que tinham na juventude, as mesmas dores nunca curadas, as mesmas crenças nunca questionadas. Esperam que os anos revelem algo maior, mas os anos apenas ampliam aquilo que já está dentro. O segredo da vida não vem da idade, vem da percepção. É a forma como olhamos cada instante que define o que levamos conosco. Aquele que vive de olhos fechados para si mesmo pode acumular décadas sem jamais se conhecer. Mas aquele que desperta para a consciência pode, em pouco tempo, aprender mais do que muitos em toda uma existência. Esperar que o envelhecer traga por si só entendimento é como esperar que o inverno ensine a plantar. O inverno apenas mostra o resultado da colheita ou da falta dela. O verdadeiro aprendizado acontece no presente, quando se decide plantar novas sementes de consciência. O tempo não entrega revelações. Ele apenas devolve, como um espelho, o reflexo das escolhas que fizemos no agora. Assim, antes de acreditar que a idade trará automaticamente o sentido da vida, é preciso perceber que o sentido já está disponível neste instante. Ele não está escondido no futuro. Ele nasce da forma como nos abrimos para viver, sentir e escolher hoje. Como emoções moldam o tempo do corpo, o corpo não envelhece apenas por causa da passagem dos anos. Ele envelhece conforme a qualidade das emoções que nutrimos diariamente. A ciência já mostra o que a espiritualidade sempre soube. O tempo que sentimos por dentro pesa mais do que o tempo marcado pelo calendário. Bruce Lipton
revela que nossas células são leitores atentos do ambiente emocional em que vivemos. Quando alimentamos estresse, medo e ressentimento, nossas células recebem esses sinais como se estivessem em constante estado de ameaça, e o desgaste biológico se acelera. Cada pensamento, cada emoção, envia ao corpo uma química correspondente. Emoções de dor e desalento liberam substâncias que corroem, enquanto emoções de amor, gratidão e propósito ativam genes de regeneração. É como se o corpo fosse um jardim silencioso e nossas percepções diárias fossem as sementes. Plantar angústia é colher degeneração. Plantar presença é colher vitalidade. O segredo espiritual não está separado da biologia. Ele começa nela. O envelhecimento acelerado é menos sobre anos vividos e mais sobre a forma como interpretamos a vida. Se vemos o mundo como hostil, o corpo responde se fechando. Se o vemos como um espaço de aprendizado e expansão, o corpo se abre e floresce. Essa é a revelação que transforma. Envelhecemos na mente antes de envelhecer no corpo. Quando a percepção é leve, o corpo acompanha. Quando a alma encontra propósito, o organismo responde com energia renovada. Assim, antes da velhice chegar, a vida nos convida a mudar a forma de sentir, porque cada emoção é uma mensagem para as células. E o corpo, obediente, sempre escuta. O tempo não cura nada, só amplia o que você já carrega. Há uma crença difundida de que o tempo é capaz de curar todas as feridas, que basta esperar, deixar os anos passarem e um dia a dor se dissolverá sozinha. Mas essa é uma das maiores ilusões da vida. O tempo por si só não cura. Ele apenas amplia aquilo que já está dentro de nós. Se carregamos mágoas, ressentimentos e medos, os anos não os dissolvem, apenas os cristalizam. A ferida não cicatriza porque o relógio girou. Ela cicatriza porque decidimos olhar para dentro e mudar a vibração que alimentamos. É contraintuitivo pensar assim, porque fomos ensinados a acreditar que maturidade traz automaticamente sabedoria. Mas a velhice não é uma professora generosa que aparece para revelar segredos ocultos. Ela é apenas um espelho ampliado daquilo que ignoramos. O tempo apenas mostra, com mais clareza, aquilo que já estava guardado na alma. Greg Braden nos lembra que o campo da consciência não diferencia ontem de amanhã. Ele apenas responde ao estado vibracional presente. Se você vibra escassez, ressentimento ou culpa, o campo não vai esperar o futuro para devolver isso. Ele responde no agora e continuará respondendo até que você mude a frequência. Imagine um vidro trincado. No início, a fissura é quase imperceptível e muitos acreditam que com o tempo ela desaparecerá. Mas a verdade é que, com os dias e os anos, aquela fissura só se expande até que o vidro se quebre por completo. Assim acontece com nossas dores emocionais e espirituais. O que não é curado no presente se torna fardo ampliado na velhice. O paradoxo espiritual está justamente aqui. A velhice não é um remédio, ela é um reflexo. Não há milagre na passagem dos anos. Há consequência. Se o presente é ignorado, o futuro se encarrega de nos mostrar o peso das escolhas adiadas. Por isso, compreender que o tempo não cura é libertador. Liberta da espera e convida para o agora. Liberta da passividade e chama para a ação interior. Esse é o segredo profundo. Não espere envelhecer para cuidar do que já dói em você. O tempo só tornará mais evidente o que hoje parece pequeno. Se há mágoas, cure agora. Se há sonhos, mova-se agora. Se há verdades não ditas, expresse agora. Porque quando o tempo passar, ele não trará a cura. Ele trará apenas a amplificação daquilo que você já é. O segredo aplicado antes que seja tarde. Existem momentos na vida em que o silêncio da alma grita mais alto do que qualquer palavra. Esse silêncio é o lembrete de que algo precisa ser olhado agora, e não amanhã. Antes que o tempo transforme pequenas ausências em grandes arrependimentos, somos convidados a aplicar o segredo espiritual, a consciência de que cada escolha presente molda o futuro. O que fazemos hoje não desaparece, ele ecoa. O que evitamos hoje não some, ele cresce. E por isso, há perguntas que precisam ser feitas antes que seja tarde. O que me envelhece por dentro? Essa pergunta não fala apenas do corpo, mas da mente e do coração. Talvez seja um ressentimento guardado, um medo constante,
uma cobrança interna que nunca silencia. Tudo isso é envelhecimento precoce da alma. E se não for ressignificado, se torna peso nos anos que virão. Outra pergunta que não pode ser adiada é: qual perdão pesa mais do que os anos? O tempo pode endurecer o coração, pode cristalizar ressentimentos, mas também pode se abrir quando, ainda na juventude ou na maturidade, decidimos soltar o que não serve mais. Perdoar não é desculpar o erro, é libertar-se do veneno que o passado deixou. O que preciso começar agora para não lamentar depois? Essa é a questão que separa uma vida desperdiçada de uma vida plena. Muitas vezes não é sobre grandes projetos, mas sobre passos simples e profundos. Um gesto de amor, um cuidado com o corpo, um compromisso com a alma. Adiar é sempre um risco, porque o tempo não nos espera. Ele segue seu curso implacável, e quem não desperta cedo o suficiente acaba vivendo a velhice como reflexo de escolhas não feitas. O segredo aplicado não é um milagre distante, mas um exercício diário de reprogramação de percepção. Antes de dormir, revise suas narrativas internas. Troque a frase que pesa por uma frase que liberta. Substitua a crença de "eu não posso" por "eu posso tentar". Troque "já é tarde" por "ainda é tempo". Esse simples ritual é como plantar sementes invisíveis no jardim da alma. Elas não brotam de imediato, mas, com repetição e intenção, transformam o terreno da consciência. Antes que seja tarde, olhe para o que realmente importa. Não espere que o relógio dite a cura. O tempo não cura, ele apenas revela. A cura acontece quando você decide mudar a forma como interpreta, sente e age. Esse é o segredo que o universo sussurra a cada instante. A transformação é sempre agora. Envelhecer como florescer, não como definhar. A vida sempre foi um campo fértil. Cada escolha, cada pensamento, cada emoção é uma semente lançada à terra invisível do tempo. E assim como um jardim, aquilo que cultivamos em silêncio floresce inevitavelmente. Envelhecer não é o fim, mas a estação da colheita. E quem semeia consciência, amor e presença, chega ao inverno da vida carregando frutos doces. Quem, ao contrário, semeia pressa, medo e vazio, encontra um terreno árido quando o corpo já não tem mais forças para replantar. Essa metáfora do jardim nos convida a olhar para a velhice como florescimento. Não é a idade que define se florescemos ou se murchamos, é a qualidade das sementes que alimentamos durante o caminho. O coração que cultivou gratidão se torna árvore frondosa, oferecendo sombra e frutos a quem se aproxima. Já o coração que cultivou ressentimento se torna um solo seco, incapaz de nutrir até a si mesmo. Envelhecer com plenitude não é lutar contra o tempo, mas compreender o segredo de cooperar com ele. Um jardineiro não briga com as estações. Ele entende que cada fase tem sua beleza, e que a flor só desabrocha quando é hora. Assim também somos nós. A juventude é a primavera que planta, a maturidade é o verão que fortalece, e a velhice é o outono e o inverno que revelam o que foi cultivado. O jardim interior é vibracional. Ele responde à energia que colocamos em cada gesto e pensamento. Quando escolhemos presença, transformamos até pequenas ações em sementes eternas. Um olhar de ternura, uma palavra de encorajamento, um perdão concedido. Tudo isso floresce mesmo depois que a estação da juventude passa. O segredo espiritual não está em evitar o envelhecimento, mas em transformá-lo em florescimento. Quando compreendemos isso, a velhice deixa de ser um fardo e passa a ser celebração. Porque não há medo em colher quando se sabe que o que foi plantado é abundância. O universo nos convida a sermos jardineiros da alma, conscientes de que cada escolha de hoje é a paisagem que veremos amanhã. O segredo antes do tempo cobrar. Envelhecer é inevitável, mas envelhecer arrependido é uma escolha. O tempo não é inimigo, é apenas espelho. Ele devolve com clareza aquilo que carregamos em silêncio ao longo da vida. E o que hoje parece pequeno, uma crença, uma emoção guardada, uma decisão adiada, amanhã se amplifica em forma de corpo, mente e espírito. Essa é a lei invisível da vida. Nada se perde, tudo se transforma e retorna. Bruce Lipton nos lembra que não são os anos que determinam como envelhecemos, mas a percepção que sustentamos agora.
Cada pensamento é um sinal que conversa com nossas células, moldando a vitalidade ou o desgaste. Assim, o envelhecimento não começa no corpo, mas no significado que damos à vida. Quando mudamos crenças, mudamos a biologia, e com isso abrimos espaço para envelhecer com mais leveza, mais energia, mais consciência. Neville Goddard complementa com uma visão profunda. A imaginação é o ensaio vibracional do futuro. Aquilo que imaginamos, sentimos e aceitamos como verdade já está em processo de criação. Se hoje imaginamos um envelhecer pesado, o corpo obedecerá. Mas se hoje escolhemos imaginar um envelhecer expansivo, cheio de dignidade e florescimento, a consciência começa a nos conduzir nessa direção. O futuro não se desenha amanhã, ele se desenha agora. A reflexão que o universo nos entrega é clara. O segredo espiritual não é adiar a morte, mas expandir a vida antes dela. Não é sobre lutar contra o tempo, mas sobre transformar cada instante em eternidade. O tempo pode ser cronológico, mas a vida é vibracional. E vibrar em presença, em amor, em propósito, é atravessar a linha dos anos sem carregar o peso do arrependimento. Porque no fim, não é a idade que pesa, é a vida não vivida. O universo não pede que você lute contra o relógio, mas que transforme cada dia em plenitude antes que seja tarde. Uma hora, um dia, um simples gesto de consciência pode mudar toda a trajetória do envelhecer. Metáfora final. O universo não pede que você lute contra o tempo, mas que transforme cada dia em eternidade antes que o relógio avance.